Olá, curiosos! Você provavelmente já ouviu falar em algum lugar a palavra Chernobyl, mas você conhece a história por trás? Um acidente catastrófico que ocorreu em uma usina nuclear e que traz muitas tragédias e mortes na sua história. Seja bem-vindo ao canal do Curioso e no vídeo de hoje vamos contar para você toda a história, curiosidades e teorias envolvendo a tragédia de Chernobyl. 26 de abril de 1986, o maior acidente nuclear da história da humanidade ocorreu na usina VI Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Durante um teste de segurança que estava sendo realizado na madrugada do dia 26 de abril no reator 4 da usina de Chernobyl, foi causada uma explosão do reator e com ela 2 trabalhadores da usina foram mortos. Na sequência, se instalou um incêndio no reator 4, que se estendeu durante 2 horas. Devido à explosão, o reator nuclear ficou devidamente exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento fez com que o material radioativo fosse lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e assim foi se espalhando, sendo identificados altos níveis de radiação até em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia, entre outros. Os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo o impacto que isso traria para a reputação do seu país. Os primeiros a alertar a comunidade internacional de que algo havia acontecido foram os suecos. Uma usina nuclear é uma usina termoelétrica que funciona aquecendo água, que vira vapor pressurizado e então gira uma turbina, que faz um gerador rodar e produzir energia elétrica. Quando o vapor passa pela turbina, chega em um condensador que a transforma no estado líquido novamente, podendo ainda ser reaquecida, e assim obtém-se a energia elétrica. As usinas nucleares são projetadas para que a reação nuclear nunca saia de seu circuito, ficando em prédios de contenção que impedem que a água aquecida pela reação nuclear entre em contato com o ambiente. A radiação que fica dentro das usinas nucleares é extremamente nociva, sendo fatal quando chega a grandes quantidades. O desastre de Chernobyl ocorreu por uma sucessão de erros humanos e violação de procedimentos de segurança. No dia da explosão estava ocorrendo um desligamento de rotina, onde os técnicos estavam testando o reator 4. O teste já havia sido executado anteriormente devido a quedas muito grandes de energia. E, para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador cometeu erros durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. E quando ele e os auxiliares perceberam o estado em que o reator já estava, era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável. Após a instabilidade, os técnicos tentaram resolver o problema de várias maneiras. Uma delas acabou levando à primeira explosão do reator, e em poucos segundos para uma segunda, que lançou fragmentos do próprio reator. Logo depois, o núcleo do reator fundiu-se devido às altas temperaturas e se tornou incandescente, dando início ao incêndio. Após a segunda explosão, metade do reator já estava comprometido, e cerca de 300 toneladas de água por hora foram usadas para baixar a temperatura do reator. Entre os 10 dias que duraram o acidente, com a ajuda de helicópteros foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo, como uma tentativa de diminuir a emissão de partículas radioativas. O acidente de Chernobyl trouxe consequências extremas, principalmente para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, que faziam parte da União Soviética. O acidente também contribuiu para o fim da URSS. Acredita-se que de 13 a 30% do material radioativo do reator tenha sido lançado na atmosfera, e desse material cerca de 60% se concentrou na Bielorrússia, que por sinal foi o país mais afetado pelo desastre. O país perdeu cerca de 264 mil hectares de terra. 1/4 das florestas foram contaminadas e atualmente vivem em média de 1 a 2 milhões de pessoas no território contaminado. Alguns cientistas estimaram que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana.
Uma consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população. Alguns estudos apontam que cerca de 6.000 crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala no ocorrido. Agora que você já está por dentro do que aconteceu, vamos ao verdadeiro assunto desse vídeo. Quando se fala no acidente de Chernobyl, não podemos deixar de enumerar as maiores teorias da conspiração que rodeiam o acidente. Vamos contar algumas delas para vocês. Uma das teorias mais comentadas é a teoria que fala que o acidente está na Bíblia. Se você conhece o livro do Apocalipse, provavelmente se lembra da passagem que menciona os 4 cavaleiros que predizem o fim dos tempos. E o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela caiu do céu, queimando como se fosse uma tocha, e a estrela se chama Absinto. Talvez você não saiba, mas a palavra em russo para absinto seria Chernobyl. Será que a Bíblia teria previsto a catástrofe? Os bombeiros que estavam presentes na missão relataram que o incêndio do reator queimava igual tochas. Então fica aí o questionamento. Bem polêmico e conspiratório, muitas teorias acreditam que aliens estariam envolvidos no acidente. Tudo isso porque alguns dias antecedentes à catástrofe houve inúmeros relatos de pessoas que avistaram OVNIs pelo local, inclusive na noite em que ocorreu o acidente. Outras pessoas acreditam que os socorristas na verdade tiveram uma forcinha extraterrestre para diminuir a intensidade da radiação e evitar que a situação fosse pior. Além de alienígenas, acredita-se que muitos funcionários da usina teriam avistado uma criatura humanoide de olhos vermelhos e asas, posteriormente chamada de Mel Preto, nos arredores da propriedade. Pessoas que tiveram a visão sofreram até mesmo com pesadelos angustiantes, e o tal pássaro chegou a ser considerado um mau presságio do que viria a acontecer, sendo visto pela última vez sobrevoando Chernobyl. Você provavelmente já ouviu falar na série de televisão que foi baseada no acidente, certo? Essa série americana ficou muito famosa e relata como foram os dias de caos e toda a catástrofe. A Rússia pretende produzir uma série muito similar. A diferença é que nela eles iriam apresentar a teoria na qual o acidente ocorreu devido a uma tentativa de sabotagem de espiões norte-americanos, planejada pela CIA em plena Guerra Fria. Essa teoria nunca foi desmentida, já que muitos russos relatam a presença de um agente da inteligência inimiga em Chernobyl no dia do desastre. Quem aí queria ser imortal? Uma comuna da ilha de Gavdos, na Grécia, é composta por cientistas russos e sobreviventes de Chernobyl. Separado do mundo exterior e completamente autossuficiente, o grupo procura alcançar o impossível: imortalidade. O grupo existe há 10 anos antes de se mudar para a ilha grega. O fundador, Andrei, havia sido exposto a altas quantidades de radiação após uma viagem voluntária a Chernobyl logo após a explosão. Ele foi aconselhado a ir a uma clínica em Moscou para tratamento. Ele sabia muito bem que nenhuma pílula poderia salvá-lo. Então decidiu se estabelecer em uma pequena vila e viver o resto de sua vida. Ele se tornou um fazendeiro. Ele bebeu demais e afirma que a vodka ajudou a limpar seu corpo. É coincidência que Andrei e vários outros membros da comuna tenham recebido uma dose extremamente alta de radiação na fábrica. Seus métodos e progressos são desconhecidos, mas acredita-se fortemente que eles continuam de onde a União Soviética parou. Existem teorias de que a União Soviética destruiu o próprio reator 4 para avaliar o potencial de armamento dos reatores nucleares nos Estados Unidos. Isso foi no momento em que os dois países estavam no meio da guerra. Na Guerra Fria, qualquer vantagem vista era inestimável. A força esmagadora do armamento nuclear era bem conhecida. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham vastos arsenais nucleares e pesquisaram extensivamente os efeitos devastadores da radiação ao longo do século XX. Um colapso de uma usina nuclear, no entanto, nunca havia sido visto antes. Foi mais uma pesquisa sobre os efeitos da radiação no corpo humano? Muitos reclamaram que as autoridades soviéticas fizeram muito pouco, e as medidas foram tomadas muito tarde para proteger os civis da exposição à contaminação radioativa. E aí, curiosos, o que vocês acharam de toda a história e teorias da conspiração envolvendo o acidente de Chernobyl?
Me conta nos comentários qual foi a sua teoria favorita. Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, e valeu! Grécia, França, Reino Unido, Suécia, Bélgica, Austrália, Brasil e Japão. Você sabe o que esses países têm em comum? Todos os países citados e alguns outros já foram sede dos Jogos Olímpicos. Atualmente ocorrendo em Tóquio, os Jogos trazem com eles muitas disputas, alegrias, derrotas e polêmicas.